Olá! Já nos primeiros dias do governo Bolsonaro, o INCRA decidiu paralisar todos os processos relacionados à obtenção de terra para fins de reforma agrária. Mudança de diretrizes, de estrutura e a falta de recursos são alguns dos motivos alegados. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal e é o tema do Câmara Debate que começa agora. Eu recebo os deputados Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, vice-líder do governo na Câmara, e João Daniel, do PT de Sergipe. Senhores, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema. Eu começo com o deputado Lúcio Moschini. Deputado, o senhor, além de vice-líder do governo, como eu falei na abertura, o senhor é dirigente da Comissão de Direito de Propriedade da Frente Parlamentar da Agricultura. Tudo isso começou, como eu comentei na abertura, em janeiro de 2019, né, em função de todas as mudanças havendo na estrutura do governo, e depois veio a questão orçamentária. Agora, nós já estamos finalizando o segundo ano de governo Bolsonaro. A minha pergunta é, nada disso pode ser resolvido ou essa é uma diretriz permanente do governo Bolsonaro? Olha, eu entendo que essa é uma diretriz permanente do governo Bolsonaro, por dois motivos. Primeiro, para frear o processo de invasão de terra que nós tínhamos no Brasil, porque era quase que uma questão cultural agrária. As pessoas invadiam a terra privada e depois iniciaria-se o processo de desapropriação daquela propriedade privada através do INCRA, com recursos públicos, para promover os assentamentos. E depois, pelo próprio vício que tinha dentro dos processos de desapropriação. Então, o governo Bolsonaro colocou um freio, logo no início do seu governo, para estabelecer novos critérios. É sabido também que o próprio governo Bolsonaro não tem essa manifestação de estar fazendo desapropriação, de correr com isso ou aquilo. Então, eu entendo que o governo realmente colocou um basta, colocou um marco temporal, colocou uma trava, digamos assim, para rediscutir até mesmo esses processos que estão em fase de andamento, talvez verificar se não há algum vício, questão das vistorias, dos peritos agrários, reestabelecer uma nova ordem. Acho que foi oportuno e é de bom ouvido para nós. Ok, deputado, obrigada. Deputado João Daniel, o senhor tem uma história ligada ao MST, Seu partido é responsável por ao menos duas ações relacionadas a esse tema, uma no Supremo Tribunal Federal, junto com a CONTAG, com outros partidos da esquerda, e uma ação popular também na Justiça Federal. Na sua avaliação, o que está acontecendo? Como o senhor avalia o que o deputado Lúcio Moschini fala sobre frear um processo de invasão de terras e processos viciados e estabelecer uma nova ordem? Olha, primeiro eu queria cumprimentar a todos e todas que nos acompanham, ao deputado Moschini, dizendo que, na verdade, nós estamos vivendo um momento onde o governo Bolsonaro fez uma opção. É uma opção contrária à reforma agrária, contra a agricultura familiar, contra as populações indígenas, contra as populações quilombolas. O governo Bolsonaro é um governo claro, a favor do armamento, a favor da grilagem de terra, a favor dos grandes latifundiários. Então, ele paralisou tudo. Ele não quer fazer nada. Aliás, esta ação de todas as entidades, incluindo a CONTAG e os partidos, no Supremo Tribunal Federal, é para dizer que ele não está cumprindo a Constituição. Bolsonaro desrespeita a Constituição e responderá por crime, porque ele tem mais de 500 processos de desapropriação que ele não dá emissão de posse, que ele não dá andamento nas vistorias e que ele paralisou tudo. Ele incentivou a volta do latifúndio, da grilagem de terra, da monocultura. O único programa que ele tem é a exportação de alimentos, a exportação
da grande monocultura. Isso está levando ao preço dos alimentos ser altíssimo, inclusive importar produtos da cesta básica. É um governo sem nenhum compromisso com a soberania nacional. O que a gente quer é que a Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal, possa fazer algo muito importante, cumprir a Constituição. Se ele não está fazendo desapropriações, se ele não aceita emitir a posse, por que ele não faz um plano de reforma agrária? O Brasil tem um plano de reforma agrária em vigência. Ele não ganhou a presidência da República para fazer o que ele quer. Ele tem que cumprir a Constituição. Portanto, o governo Bolsonaro é um governo que não cumpre a Constituição, que está totalmente fora da legalidade. E outra coisa, essa história de invasão de terra, você sabe quantos, Maristela, quantos conflitos de terra tiveram durante esse último ano do governo Bolsonaro? Mais de 1.833. É mentira. A terra no Brasil é um problema estrutural desde a invasão dos portugueses, quando fizeram os massacres contra os povos indígenas. Então, para encerrar, a terra no Brasil não pode ser propriedade a serviço da minoria. Tem que ser um bem comum para servir o povo brasileiro. E nós não abrimos mão desse debate e dessa luta. O deputado se referiu a uma ação no Supremo Tribunal Federal, então você que nos acompanha, essa ação é a DPF 769, ação de descumprimento de preceito fundamental, que a relatoria ficou a cargo do ministro Marco Aurélio. Deputado Lúcio Moschini, a proposta de orçamento para 2021, ela até prevê uma pequena elevação de 4% do orçamento do INCRA em relação ao que foi aprovado em 2020. Né? A questão orçamentária é um dos problemas, não só do INCRA, é um dos problemas de praticamente tudo que existe no governo federal, dado o problema fiscal no Brasil. Né? Mas desse total, o que está previsto para o ano que vem, 66% são reservados para o pagamento de precatórios com fazendeiros, né, como indenização de terras desapropriadas. O senhor não acha que destinar mais da metade do orçamento do INCRA para pagamento de indenizações, isso desvia um pouco a finalidade do Instituto? Olha, eu quero também cumprimentar o deputado João Daniel, até da minha admiração que tenho por ele, mas esses processos, eles são processos que têm uma peleja judicial muito antiga já. Eu te garanto que quem está recebendo um precatório hoje, através da LOA Norte 2021, deve ter no mínimo 15 a 10 anos que está esperando esse pagamento. Então, a questão da paralisação do processo como um todo, tem um quesito aí que nós temos que levantar. Nós não podemos ficar a vida inteira com esse processo paralisado, mesmo porque nós vamos aumentar a violência no campo, né? Nem todos os lugares têm um processo consolidado. Nós temos muitos conflitos aí entre os proprietários da terra e as pessoas que lá estão ocupando. Então, também é importante que o INCRA comece a fazer alguns pagamentos e comece a diligenciar em cima desses processos judiciais para que providências sejam tomadas, entendeu? Nós não podemos ficar também aguardando a todo tempo e facilitando, Maristela, um conflito muito próximo. Isso é extremamente perigoso. Mas nós temos também outros caminhos de promover essa reforma agrária. Entretanto, o INCRA já é um órgão hoje desestruturado, obsoleto, com a sua grande maioria já em processo de aposentadoria, que há muitos anos não faz um concurso público, não tem um reequipamento da própria estrutura predial do INCRA, veículos, computadores, capacitação. Foi um órgão que ficou assim, muito esquecido durante todos os últimos governos aí. Então, eu entendo que nós precisamos de ter, dentro do INCRA, um foco na regularização fundiária, que é regularizar quem já ocupou sua terra há 20, 30, 40 anos atrás, que está produzindo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Não tem essa de ser grileiro,
porque isso aí já é um termo pejorativo. Eu sou grileiro, se eu entrar numa terra hoje aí, como eu e minha família, que nós somos para a região norte há 40 anos atrás, estamos produzindo lá e não tem documento da terra. Então, o INCRA tem que promover essa regularização fundiária e os conceitos de reforma agrária nós temos que trazer para a nossa realidade econômica, nós temos que se adaptar à modernidade de hoje e fornecer um crédito fácil, um crédito subsidiado, um crédito público, para que os interessados verdadeiramente em terra, em produzir, possam receber esse crédito e fazer a sua aquisição de sua terra. Então, são questão de conceitos. Deputado, antes de passar para o deputado João Daniel, quando eu falei da questão orçamentária, que eu falei dessa destinação desse percentual alto, por outro lado, programas que são programas finalísticos da reforma agrária, como assistência técnica e extensão rural, promoção da educação no campo e reforma agrária e regularização fundiária, tiveram a redução de mais de 99% da verba orçamentária prevista para o ano que vem. Como é que é possível fazer tudo isso que o senhor se refere, como sendo importante fazer, sem recurso orçamentário? Marcelo, o bolo do orçamento é um só. Nesse bolo tem um pedaço que ia para o INCRA. Um pedaço para a educação, um pedaço para a saúde, um pedaço para a infraestrutura. Do pedacinho que ia para o INCRA, 60% desse pedaço está sendo custeado lá para as questões judiciais. Eu tenho certeza que desses 60% do orçamento do INCRA é para cumprir os precatórios judicializados. Não tem uma livre negociação, vamos pagar o fulano, vamos pagar o ciclano. Não existe. Então, está sendo quase que uma obrigação legal do INCRA a cumprir esses precatórios. Agora, o bolo do INCRA, do governo, é um só, e o pedacinho do INCRA é um pedacinho só. Dentro desse único pedacinho, tirou-se um pedaço para cumprir, com certeza, essas determinações judiciais. Ok, deputado, obrigada. Deputado João Daniel, o deputado Lúcio Moschini falou da necessidade de reformular processos, falou de uma espécie de sucateamento do INCRA, a situação que o INCRA está, e o governo lançou, no início desse ano, um programa chamado Programa Titula Brasil, que é um programa que, entre aspas, terceiriza, você transfere para os municípios atribuições de regularização fundiárias que eram da União. Você acha que um movimento como esse favorece ou dificulta o processo de regularização fundiária e de reforma agrária? Olha, a questão concreta é que o governo Bolsonaro tem o maior interesse em enfraquecer e desmontar com o INCRA. O governo Lula e o governo Dilma fizeram um concurso no INCRA. O INCRA é um dos órgãos que tem uma das melhores estruturas nacional. Peritos, assistente social, área de todas as áreas. É lógico, e eu concordo com o deputado Moschini, que grande parte está em fase de aposentadoria, né? Até porque teve uma reforma da Previdência aí que ameaça, né, a aposentadoria, e servidores aproveitam de uma situação bastante difícil para irem cuidar da sua aposentadoria. Agora, o INCRA é uma estrutura grande, nacional, potente, né? O que o governo federal faz, o governo Bolsonaro, paralisou tudo. O orçamento de 2021 é uma média de corte de 97% em todas as áreas. Então, desestruturou o INCRA, desmontou o INCRA e agora quer entregar a responsabilidade para os municípios. Acontece que nós temos uma legislação nacional que vem desde o Estatuto da Terra, que vem da Constituição de 88, que vem de outras leis aprovadas. A importância da reforma agrária, dos assentamentos e de uma política nacional. Por isso, nós ajuizamos a ação, estamos cobrando posição, porque o governo Bolsonaro quer se livrar de todos os problemas indígenas, problemas quilombolas, problemas de assentamento, reforma agrária, porque ele não tem compromisso social. Ele tem o único compromisso da agricultura,
é apoiar a monocultura para exportação. Para, nesta hora de crise, nós importar soja, nós importar alimento, cobrar o preço que está sendo cobrado do arroz, não ter mais formação de estoque, ter uma Conab desestruturada. É o primeiro governo na história do Brasil que desmontou todas as políticas da agricultura, a não ser apenas o incentivo para exportação. O grande agronegócio hoje está lucrando bilhões por conta da supervalorização do dólar com o real e estão ganhando dinheiro em troca de exportar produtos agrícolas. Mas nós estamos vendo a crise do abastecimento, nós estamos vendo o problema da alimentação. Por isso, nós acreditamos, né, e estamos lutando para que paute no Congresso Nacional os vetos da Lei 735, aprovada na Câmara e no Senado, que prevê uma nova ordem de política na produção de alimentos dentro do período de pandemia. Então, lamentamos, o governo tira o orçamento, o governo desestrutura os órgãos, não é só o INCRA, é a Conab, é o Banco do Brasil agora, jogando todos os funcionários de carreira para a sua aposentadoria, é a Caixa Econômica que está enfrentando, é a Conab que está totalmente desestruturada, é um governo desnacionalizador. Então, é lamentável. Não é só no INCRA e na reforma agrária, é em todas as políticas da área que diz respeito à soberania nacional. Ok, deputado, muito obrigada. Eu agradeço os deputados Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, e João Daniel, do PT de Sergipe, que dedicaram tempo para conversar conosco sobre a paralisação dos processos de reforma agrária. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá!